Vamos agora ver como é que Kepler determinou a órbita de Marte, a forma dessa órbita, lembrando que ele tinha determinado anteriormente, como mostramos no vídeo anterior, que a forma da órbita era um círculo ligeiramente excêntrico em relação ao Sol. E mais importante do que isso era entender que ele sabia as posições da Terra em datas distintas. Ele tinha essas posições, não só determinou a forma, como sabia em que ponto dessa órbita a Terra estava em cada dia. E isso ele podia retroagir no tempo por muitos anos a fio, considerando o calendário corretamente, e não havia problema. Então ele sabia onde a Terra estaria em cada data do calendário de muitos anos anteriores. E então ele começa com Marte em oposição em algum momento, como está representado aqui, tá? E então nós podemos, para facilitar, só traçar essa linha para deixar clara aqui a oposição, né? E o que ele vai fazer agora, então, é o seguinte. Então, vamos primeiro anotar que aqui M significa Marte em oposição, numa data bem conhecida, né? A Terra em T0, e tudo isso numa data bem conhecida. Tá? Bem, o que é que ele fez? Ele tinha uma quantidade enorme de dados de Tycho Brahe. Então, ele fez várias medidas, várias consultas. Uma delas foi a seguinte: imagine uma data exatamente 687 dias depois dessa, ou 687 dias antes, ou um múltiplo disso, tá? Que é o tempo que Marte leva para dar uma volta completa em sua órbita. Já tinha sido determinado por Copérnico. Então ele podia verificar várias datas anteriores em que a Marte estaria nessa posição, mas não mais em oposição, porque o período entre duas oposições é o período sinótico. Tá? Então, pegando uma outra data em que Marte estivesse nessa posição no céu, a Terra estaria, sabendo a data, ele sabia onde a Terra estaria. Por exemplo, vamos desenhar a Terra nessa posição aqui, tá? Arbitrariamente, só para fins de raciocínio. Né? Então, nós teríamos aqui um novo triângulo, ST1M. Então, uma data separada da que a Terra está nesta posição por um múltiplo de 687 dias. Então, nós vamos considerar o triângulo ST1M. Tá? Ora, nesse triângulo, as medidas do Tycho Brahe nos possibilitariam saber os ângulos. Tá? Então, ele sabe ST1M, tá? Esse ângulo. Sabe T1SM. E por conseguinte, não precisa nem da gente escrever, né? Aqui ficou um pouquinho defeituoso o ângulo. Vai saber o outro ângulo também, não precisa nem da gente escrever, tá? Vamos fazer aqui a representação separada desse triângulo. Não, vamos utilizar aqui mesmo, tá? Não há necessidade de fazer a representação separada. E nós vamos ter aqui agora o seguinte: vamos chamar este ângulo aqui de alfa, tá? Vamos chamar esse aqui de beta, arbitrariamente, e esse de gama. Então, esses dois ângulos são conhecidos por medidas de Tycho Brahe, né? E esse ângulo vai sair também facilmente, já que nós temos um triângulo. Muito bem, agora o que nos interessa é o cálculo de SM. Eu quero, para este ângulo, veja que eu estabeleci uma linha agora no meu desenho, uma linha de referência, e a partir dessa linha eu tenho um ângulo alfa, e eu quero agora saber exatamente em que ponto dessa linha que eu vou colocar o planeta Marte. Então eu quero determinar SM, tá? Então, de novo, pela lei dos senos, nós vamos ter, vejamos, SM
sobre seno de beta, nós vamos utilizar o ST1 como unidade de medida, tá? Vamos então anotar isso, só completando aqui sobre seno de gama, né? E o ST1 nós vamos considerar como unidade de medida, tá? Vai ser a nossa referência. Então, as outras medidas da figura vão tomar essa aqui, você usar essa aqui como referência, como unidade de medida. Então, a partir dessa expressão, eu consigo calcular SM, né, de forma familiar para vocês. E o ST1 vai ser nossa referência. Portanto, eu já posso considerar, eu posso começar a entender o que é que ele está fazendo. Então, ele tem aqui o S, tá? Ele tem uma direção que ele vai fixar no desenho. É essa aqui. Tem um ponto aqui, ele vai usar isso aqui como comprimento de referência. E a partir daqui ele vai medir um ângulo alfa, né, que foi determinado pelos dados de Tycho Brahe, e ao longo desse ângulo alfa ele vai determinar onde colocar o ponto M, tomando como referência ST1. Vamos colocar aqui mais ou menos, tá? Então, M na figura dele vai ficar aqui. Depois, o que ele faz? Então, feito esse cálculo, ele vai agora tomar uma nova oposição de Marte. Então, ele vai procurar, né, os dados de uma nova oposição. Se for a oposição seguinte, vou chamar de M', essa oposição ocorre 780 dias após a anterior, né? O período sinódico é justamente o tempo para Marte voltar a ter a mesma posição em relação à Terra que tinha anteriormente. Então, no caso, se você começou com uma oposição, o período sinódico vai determinar justamente o tempo para que ocorra outra oposição. E como são 2 anos mais 50 dias, a Terra não estará mais nessa posição T0, né? Ela vai ter se adiantado para uma posição que eu vou chamar aqui, por exemplo, T0', tá? A gente poderia fazer o cálculo correto, mas aqui não há necessidade, a gente está, né, apenas fazendo o raciocínio. Nós estamos desenhando com precisão. E aí, essa linha me permite encontrar, né, na figura que ainda não está determinada, né, essa linha, por enquanto, é uma linha arbitrária, a oposição M', tá? E aí, o que aconteceu? Depois disso, Kepler repetiu o raciocínio. Ele ia buscar agora, então ele tem uma data em que ocorreu isso aqui, ele ia buscar nas anotações de Kepler uma outra data em que Marte estivesse nessa posição. Então ele vai usar o período sideral, né, de 687 dias, vai buscar 687 dias para frente ou para trás, ou um múltiplo disso, até encontrar uma dessas datas em que você tenha uma medida boa das posições. Então ele encontrava nos dados de Kepler, de Tycho Brahe, por exemplo, vamos supor, a Terra agora aqui, vamos dizer assim, nesse ponto, T1'. Tá? E aí ele traçava um novo ângulo. Então ele tinha essa posição claramente porque ele tinha a data, tá? Ele procurou uma data em que Marte estivesse de novo nessa posição, mas não mais em oposição. Então ele tinha um novo triângulo aqui. Tá? Um pouquinho fora aqui na figura. Tá? Muito bem. Então aqui ele vai ter um novo triângulo S, T, 1', M', tá? Então neste novo triângulo ele vai ter o mesmo raciocínio anterior. Ele tem as medidas dos ângulos desse triângulo, porque isso ocorreu numa data específica, e ele tem, então, lá, graças às medidas de Tycho Brahe, este ângulo, tem este ângulo aqui, que é beta', então, nesse triângulo ele tem, e, portanto, vai ter este ângulo aqui, gama', e aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai poder determinar SM', então ele vai determinar
SM', da mesma maneira que determinamos aqui, ele vai determinar em função de ST1', mas esse ST1' está numa figura em que eu posso medi-lo com o padrão de ST1. Então, ele vai chegar à conclusão que esse SM' vai ser igual a seno de beta' sobre seno de gama', ST1', mas esse ST1', ele pode medir em função de ST1. Portanto, isso aqui pode ser expresso em função de ST1, é só achar o número correto aqui. Se ele pode fazer isso, então o que acontece? Ora, ele tem na figura agora a nova, ele sabe onde é que está T1', por exemplo, aqui, né? Então, ele tem uma nova linha de referência na figura, tá? Dessa linha, ele pode medir o ângulo alfa', mais um pouco aqui, mais ou menos, um pouquinho mais, né? Mais ou menos isso. Ele tem uma nova direção, e nessa direção, ele vai saber onde posicionar o novo M', por exemplo, aqui, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso para várias oposições de Marte. Então, para cada oposição que ele vai usando o mesmo raciocínio, ele vai marcando outros pontos da posição de Marte, tá? Então, ele vai poder fazer um desenho com Marte em várias posições em torno do Sol. Ele não está fazendo nenhuma hipótese sobre a forma dessa órbita. Então, quando ele faz isso, faz um círculo, né, um arco completo, uma volta completa aqui com várias posições, ele tem condição de fazer um traçado cuidadoso da figura e vai perceber que ela não se encaixa na circunferência, que era algo que ele já tinha sabido, já tinha percebido, e vai tentar várias formas para ajustar essa figura. Até que, depois de muitas tentativas, ele acaba descobrindo que a elipse se ajusta quase que perfeitamente a essa figura que ele desenhou da órbita de Marte. Então, esse é o primeiro momento em que a gente tem a elipse entrando na história da física, né? E de uma maneira extremamente elegante, apesar de ter havido muita resistência, porque era uma forma até então que não aparecia, né? Ela surgia apenas como curiosidade na matemática. E é interessante que essa lei, né, que a gente vai chamar de primeira lei de Kepler, na verdade ela foi descoberta depois da lei das áreas, que Kepler já tinha descoberto em alguns casos, inclusive no caso da Terra, ele estava chegando a essa conclusão de que a lei das áreas expressava o fato de que a Terra era mais veloz perto do Sol do que mais longe dele, tá? E depois é que ele vai descobrir a terceira lei, aquela que relaciona o período com a distância média do planeta ao Sol, tá? E aí, quando ele descobre essa lei, ele faz um texto muito interessante, né? Que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Esse é o Dicionário de Biografias Científicas, tá? Volume 2, é uma obra extraordinária. E nela nós temos uma passagem, né, que eu quero compartilhar com vocês aqui no final desse vídeo, tá? Então é mais ou menos o seguinte. Agora, desde o amanhecer de 8 meses atrás, desde a clara luz do dia de 3 meses passados, e desde alguns dias atrás, quando a plenitude do sol iluminou minhas maravilhosas especulações, nada me detém. Entrego-me livremente ao delírio sagrado. Atrevo-me francamente a confessar que roubei os vasos dourados dos egípcios para construir um tabernáculo para o meu Deus, longe das fronteiras do Egito. Prosseguindo. Se você me perdoar, eu me alegrarei. Se você me repreender, eu resistirei. A sorte está lançada. Estou escrevendo o livro para ser lido agora ou pela posteridade. Não importa. Ele pode esperar 1 século por um leitor, como o próprio Deus esperou 6.000 anos por uma testemunha.